Então, ó, na semana passada falávamos nós, né, tudo isso aqui, falávamos dos elementos envolvendo crise do Segundo Reinado. Então, falei das perdas da base de sustentação, isso pode ser cobrado de vocês, mostrei algumas imagens, tá? Falei da questão religiosa, da questão republicana, que é o nascimento do Partido Republicano, o Manifesto Republicano, a questão religiosa com a bula Silabus e o atrito com a igreja por conta da maçonaria, e falei da questão militar, ali pós-segunda guerra, segunda guerra, tô longe, hein? Pós-guerra do Paraguai, que nós vamos ter o exército enxergando o imperador de forma muito negativa. O imperador deixa, né? O imperador acaba não reconhecendo o exército, não investe, não melhora salário, não muda a forma com que as promoções aconteciam, né? O mérito não era valorizado. Então você tem todo um ambiente de tensão, mas as ideias positivistas que chegam ali na Escola Superior de Guerra, e aí o imperador perde o apoio do exército. Só faltava uma única coisa aqui para deixar o Império Brasileiro completamente desestabilizado. Qual a última coisa que faltava? A chamada questão escravista. E o que é essa questão escravista ou no que ela está envolvida? A questão escravista está ligada ao fim da escravidão no Brasil. Certo? Lembrando que a escravidão acabou em que ano mesmo? Em 1888? Exatamente, no dia 13 de maio de 1888 é o fim da escravidão. Então aqui, ó, a escravidão acaba em 1888 através da chamada Lei Áurea, assinada na ocasião pela princesa Isabel. Qual que é o grande problema da escravidão ter acabado no Brasil? Agora eu quero falar com vocês especificamente sobre o fim da escravidão e de que maneira isso pode ser abordado em provas, tá? Olha só, quando a Lei Áurea é assinada e a escravidão efetivamente acaba, e ela é assinada pela princesa Isabel, porque Dom Pedro não estava no Brasil, Dom Pedro tinha ido à França em busca de um tratamento para uma mazela, né, para uma doença que ele tinha, que ninguém conhecia muito bem ainda, mas que a França fazia alguns avanços nas doenças, que os sintomas eram os mesmos que Dom Pedro tinha. Que doença era essa? Hoje a gente sabe que é diabetes. Né? Dom Pedro era portador de diabetes, ele foi à França e deixa a princesa Isabel aqui no Brasil como regente. Não foi a primeira vez que a princesa Isabel havia ficado como regente, em outras viagens, em outros momentos, ela já havia ficado com regente, o que despertou ali uma tensão na sociedade brasileira, principalmente na elite, né? Quando a gente fala da sociedade, eu estou me referindo à elite brasileira, por conta do marido dela, o Gastão de Orleans, o chamado Conde Deu, né? Porque esse cara era efetivamente aquele que exerceria uma grande influência política no Brasil. E então era por isso que a princesa Isabel é responsável pela assinatura da Lei Áurea, por isso que ela é a responsável pelo fim da escravidão no Brasil. Mas qual que é o grande ponto do fim da escravidão com a crise do Segundo Reinado? É porque a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, ela acaba com a escravidão sem indenização. Sem indenização a quem? Aos latifundiários escravagistas, escravocratas. E você precisa lembrar que esta falta de indenização aos latifundiários.
E quais latifundiários eram esses? Os chamados latifundiários tradicionais. Beleza? Os latifundiários mais tradicionais ali do Vale do Paraíba, ainda que mantinham a utilização de uma mão de obra escrava. Então, esses caras não vão ser indenizados e vão sofrer da noite para o dia um prejuízo enorme causado pelo Estado, por esse Estado monarquista que provoca neles um prejuízo gigantesco. Então, eles responsabilizam o governo imperial por este prejuízo e passam a enxergar a monarquia como algo extremamente negativo, como algo extremamente degradante para a manutenção das estruturas que estavam postas no Brasil. Beleza? Então, há uma responsabilização. E aí nós vamos ter até uma defesa por parte destes latifundiários da República, desde que a República os indenizasse pelos prejuízos sofridos ou que poderiam sofrer. Então, nós vamos ter aqui um descontentamento muito grande, tá? Por parte dos latifundiários, esses latifundiários mais tradicionais, esses latifundiários mais vinculados à utilização dessa mão de obra escravocrata. Então, esses caras vão se descontentar muito com o governo da princesa Isabel ou com o governo imperial e, consequentemente, com a princesa Isabel, que seria futuramente a imperatriz brasileira. Então, há uma consequência natural, uma associação natural para que esses indivíduos deixem de apoiar a monarquia no Brasil e passem a serem também defensores da República. Então, aqui, com a questão escravista, Dom Pedro vai perder. Então, Dom Pedro II perde o apoio dos latifundiários. Só que qual latifundiários? Esse daqui, os latifundiários tradicionais, os latifundiários do Vale do Paraíba, os latifundiários que ainda mantinham apoio a Dom Pedro. Então, aqui Dom Pedro efetivamente fica sem base de sustentação. E aí eu queria fazer só um parênteses para falarmos a respeito da escravidão, tá? Quando a escravidão, por que isso pode ser cobrado em prol de vocês? Porque quando a escravidão acaba, ela acaba através de uma medida, né, do Estado, é o governo, é a princesa decretando ali de forma monocrática o fim da escravidão, é uma decisão dela. Lógico que naquele momento que ela toma essa decisão já havia pressões externas muito grandes, a gente falou disso, as pressões inglesas. Existia uma pressão interna também, né, de clubes abolicionistas, de grupos anti-escravagistas no Brasil, de indivíduos que atuavam na compra e libertação de escravos, que financiavam o estudo de escravos. Então, havia uma pressão muito grande para acabar com a escravidão. Porém, esta decisão é uma decisão monocrática, é uma decisão da princesa. E aí, é interessante a gente pensar sobre as consequências que isso provoca, o que isso gera. Porque isso vai gerar uma massa de indivíduos empobrecidos que migram para cidades sem a menor estrutura para receber esta massa de indivíduos que para ali migraram,
Indivíduos esses que vão viver em uma condição extremamente precária, degradante, vão ocupar as periferias. Nenhum tipo de política pública foi feita para atender as demandas deste povo, nenhuma política pública foi feita para atender as necessidades básicas desta população. E aí nós vamos ter, de uma forma geral no país, uma periferia que é predominantemente descendente de ex-escravos. Pode não ser uma descendência próxima, mas tem uma ligação. Então, você vai nas periferias, elas são predominantemente negras. Né? E aí a gente ainda tem uma manutenção dessa condição de exclusão ao negro. Tá? Então, a questão racial ela ainda é muito presente no nosso país. Aqui o racismo ainda está muito presente, esse racismo, né, um pouco mais velado, um pouco mais disfarçado, mas é inegável que o Brasil é um país extremamente racista, segregacionista, né? Você vai nas universidades, elas, principalmente as universidades públicas, em alguns cursos, eles são predominantemente ocupados por pessoas brancas. Né? Em consequência, você vai em outros espaços, você vai nas escolas públicas, elas são predominantemente ocupadas por pessoas negras ou de origem negra. Então, a gente tem ali uma desigualdade muito grande que ainda é mantida e que o fruto dessa desigualdade está posto aqui, ó, na maneira com que a escravidão acaba neste país. Sem nenhum atendimento, sem nenhuma preocupação do Estado para com as demandas deste grupo, né, que de uma hora para outra foi liberto, ganhou a liberdade, mas não teve nenhum tipo de compensação, nenhum tipo de apoio. Sujeitos que vieram para cá contra suas vontades, indivíduos que nasceram aqui na condição de escravos e que nunca haviam sido atendidos dentro das menores que fossem demandas que tinham. Tranquilo? Então a gente tem uma situação, né, que a Lei Áurea não solucionou, que foi o dia depois da assinatura, que foi o dia 14 de maio, que foi o dia 15 de maio. Não há uma preocupação em olhar para o depois. Olha-se muito o fato, olha-se muito o momento, a lei, né? Às vezes as questões abordam ali, trazem uma fotografia da missa de ação de graças que foi celebrada no dia 15 de maio, mas não se discute a fundo aquilo que está associado às questões mais particulares, né? Que são os dias depois do fim da escravidão. São os dias subsequentes e o que isso gera dentro do processo de formação da sociedade republicana brasileira. Você vai nas prisões, nas cadeias, 60%, em algumas 70% da população carcerária do Brasil é de negros. Então, isso é um problema social que está posto no Brasil. E isso pode ser cobrado de vocês, essa capacidade de você entender como não se discutiu o dia 14, não se preocupou com o dia 15 de maio, depois que a escravidão foi abolida neste país. Beleza? Tudo tranquilo? Mas sabido é que quando a escravidão acaba, Dom Pedro vai ficar sem nenhum tipo de base de sustentação para o seu governo. Nenhum. Ok? Nenhuma. E aí, o imperador vai ficar meio que suspenso. Entendeu? E aí vamos ver como é que se deu o processo de queda efetiva da monarquia neste país. Alguma dúvida até aqui, pessoas queridas do meu coração? Me conte.
quê? Não tá aparecendo, não. Ué. Ah, apareceu. Não? Por enquanto tudo tranquilo, certeza? E os demais pessoas queridas, me digam. Tudo de boa com vocês aí também? Tudo bem? Então tá. Acho que pausou aqui. Voltou. Então vamos falar, né, do fim do segundo reinado. Porque nós falamos da crise e precisamos falar do fim efetivo do segundo reinado. Então, fim da monarquia. E aí, entenda, o fim da monarquia que vai acontecer lá no 15 de novembro de 1889, ela precisa ser entendida e ela é cobrada de vocês nos processos seletivos como um golpe. Na verdade, o primeiro promovido pelo Exército. É o primeiro golpe que o Exército deu neste país. Depois o Exército voltaria a dar outros golpes, mas o primeiro foi o 15 de novembro. Tá? Golpe este promovido, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E mais do que liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi apoiado pela elite civil. Então, a elite civil apoia aquilo que o exército fez. E o exército só fez isso para impedir que o povo fizesse. Tem até um texto associado ao exército em que esta elite do exército brasileiro afirmava: façamos a revolução, porque o exército nunca entende as ações que eles tomam, os processos de ruptura da ordem institucional, nunca como golpe, sim como revolução. Então ele afirmava: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então tem muito disso, né? O exército atua, lógico, descontente com o imperador, atritado, deixando de dar apoio, entendendo ser a monarquia um regime que impedia o pleno desenvolvimento do país, mas esse exército, ele vai encabeçar o processo revolucionário para que o povo não fizesse, para que o povo não fosse quem efetivamente pegasse em armas e tirasse Dom Pedro do poder. André, é tão difícil, André perguntou aqui, que ele mandou no reservado, como é que seria se o povo tivesse dado o golpe? É tão difícil a gente pensar sobre isso, André, porque o se na história é algo muito obscuro, né? Eu não consigo fazer previsões. E na história ele não existe, né? O se é uma coisa que não faz parte aí do nosso... das nossas análises, interpretações. Mas aí, cara, teria que pensar em que tipo de povo. Sabe? Porque se você pensa na elite, nós não teríamos grandes diferenças, não teríamos grandes alterações na estrutura. Porque quando a gente fala do povo, é o povo, é o povo que passava fome, é o povo que era excluído, é o povo que não votava. Esse é o povo que não é envolvido no processo de ruptura política. É esse povo que é deixado de lado, tá? E aí, então, quando a gente fala de povo, é isso, é esse povo, né? Elite. A elite participou, a elite, né? Então, pensar na participação popular, do povo, isso poderia ser, assim, é difícil a gente analisar, porque são muitas os desdobramentos, entendeu? Não sei se eu te respondi, assim,
se serviu a resposta, se era isso que você esperava. Mas é um pouco disso, saca, André? É difícil a gente pensar, porque são muitas as possibilidades. Então aqui nós vamos ter o apoio da elite civil à ação de golpe, tá? Porque o fim da monarquia vem com um golpe de Estado. E esse golpe, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, promove aqui a deposição e expulsão da família real. Então nós vamos ter a deposição de Dom Pedro e expulsão da família imperial. Né? Logo na manhã do dia 15 de novembro, nós temos ali essa mobilização da sociedade, esta ação de se tomar o poder, as Forças Armadas, né, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tomam as ruas, e aí tem até um quadro que retrata isso, e eu quero mostrar aqui para vocês, né, que é o quadro que retrata o golpe de 1889, não sei se vai caber aqui, que eu acho que vai ficar muito grande. A foto é grande, só um pouquinho. Não tá dando? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, nós vamos ter aqui, né, os militares tomando as ruas, os militares se apropriando dos espaços, né, de poder, comunicando ao parlamento, à Assembleia Nacional da decisão política. Então, é uma ação armada dos militares, tá? Em que, liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, eles informam ao parlamento, ao Congresso brasileiro, aos deputados e senadores, de que a partir daquele momento aquelas duas casas estavam destituídas, que o Brasil não seria mais uma monarquia e que sim, que estava em curso um processo revolucionário. Dali há um deslocamento destas tropas até o Palácio Imperial. Quando as notícias do que aconteciam aqui no centro da cidade são, né, levadas a Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro nesse momento, Dom Pedro estava em Teresópolis, e aí Dom Pedro vem de Teresópolis para o Rio de Janeiro muito tranquilamente, muito serenamente. O motorista que o trouxe afirmava que Dom Pedro... Deu uma travada, meu povo? Travou? Porque a conexão aqui ficou meio... Apareceu que ela estava ruim. Deu, mas já voltou? Beleza. Então tá. Então, né, o Dom Pedro foi informado do movimento que tomava conta das ruas do Rio de Janeiro, ali liderados pelo exército. Dom Pedro já entendia as tensões que ele vivia com o exército, né? Ele desagradava com algumas nomeações esta alta oficialidade do exército. Ele já entendia que tinha um clima de muita tensão, mas ele vem muito calmamente, chega na Quinta da Boa Vista, né, muito tranquilamente, fala, não, isso não passa de uma agitação, isso já se acalma, tranquilizem-se, que o povo estava desesperado ali, né? O genro dele, o presidente do Conselho de Ministros, os ministros mais próximos, muito ansiosos com a chegada de Dom Pedro, para que Dom Pedro pudesse fugir, aconselham que Dom Pedro fuja para Minas para rearticular as suas bases e voltar e tomar o poder.
E Dom Pedro fala, não, tranquilizem-se, isso é só uma agitação. Porém, não era só uma agitação, as Forças Armadas efetivamente buscavam uma ruptura política. E olha que nem era tanto desejo assim do Marechal Deodoro da Fonseca, porque ele era monarquista. Tá? Ele tinha uma relação assim, de proximidade com Dom Pedro, acreditava na monarquia, porém, né, uma série de medidas políticas administrativas foram sendo tomadas por Dom Pedro, que minou essa capacidade dele, Dom Pedro, de manter o controle do Estado. Sem apoio das elites agrárias que apoiavam o movimento, sem apoio da igreja que assiste aquilo, né, sem uma posição clara, Dom Pedro não tem quem o defenda. Dom Pedro estava completamente isolado. E esse deixa eu ver aqui, André, porque o André perguntou o que aparece ali na imagem. Aqui, André, aqui são pessoas de calça branca, tá? Que são soldados, são militares. Então, Dom Pedro não tem ninguém que o apoie, Dom Pedro não tem ninguém que milite pela permanência no poder, e quem tenta fazer isso é a Marinha, de forma muito ineficiente, ela não consegue fazer isso, até tenta ali, até a metade do dia, por volta de 1h da tarde, resistir a esta investida do exército contra a Quinta da Boa Vista, que era o Palácio Imperial, porém essa resistência cai ali na metade do dia, e o palácio acaba sendo tomado por esses revoltosos, por esses líderes que conduzem o movimento, e Dom Pedro é informado que a partir daquele momento ele não seria mais imperador do Brasil e que ele deveria organizar as suas coisas porque seria conduzido para fora do Brasil. E olha que Dom Pedro só foi mantido vivo por uma ação do próprio Marechal Deodoro da Fonseca.